Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos compreender, sobre o uso dos pronomes, a colocação da língua portuguesa, do uso das frases em sentido pessoais oblíquos, a forma tanto dos pronomes pessoais e pronomes oblíquos. O que a gente pode entender o que se refere a esse discurso, Observamos que a função de complemento não tem sujeito. A gente entende que há uma oração, quando a pessoa do discurso vem da primeira, da segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. São o sujeito da oração, certo? A gente pode observar que trata-se de pronomes reto como eu, tu, ele, nós, vós, eles, Que aí vem singular e plural, como vocês estão observando aí. No caso dos pronomes pessoais oblíquos, a gente entende que não assumem, assumem a função do sujeito enunciado. A gente pode entender que ele é uma forma de objeto direto ou indireto com um sentido exemplo que vai se adequar. Observamos um exemplo, a forma desse exemplo aqui. Os pronomes oblíquos, segunda do singular, antônimos, sem preposições mi, ti, li ou a, si, O tônicos com preposição mim, ti, contigo, ele, ela, si, consigo. Aí vocês observam na primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Aí vem a primeira, segunda segunda e terceira pessoa do plural, nos, vós, lis, os, as, si. Nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, sim, consigo. Então, observamos que há um plural quando é uma forma de todos, como é uma quantidade maior. Então, plural. Então, quando é uma só, uma coisa só, um objeto só, é singular. Como vocês já sabem, a colocação, o sentido da forma dos pronomes pessoais oblíquos, certo? O uso dos pronomes pessoais, a gente dá para entender que é uma função do oblíquo complementando de um sentido de oração. A gente dá para ver esse exemplo aqui, ó. Ele realizou a tarefa. Ele é o sujeito principal, mais o verbo, mais o complemento, que é o complemento à tarefa, que é o sentido principal ele, é o sentido que a gente está se referindo à tarefa. Nesse caso, ele é um pronome pessoal reto, certo? Ele é uma função do sujeito. Vem acontecendo, mudando as ordens dos enunciados. A gente está para entender, como eu expliquei, a tarefa foi realizada por ele, certo? Por ele só. Então, no caso, vem o sujeito, mais a locução verbal e mais o complemento. Agora, a tarefa, a gente está para entender que sofre a ação executada foi realizada. Então, a tarefa foi realizada, não está sendo realizada, não vai ser realizada. Então, foi realizada, transformando-se que o sujeito é o enunciado por ele. É uma forma que ele fez a tarefa, Nesse caso, ele passa a ser o pronome oblíquo, certo? A gente dá para entender que trata de um pronome com. Ela junta-se o pronome dado à origem forma comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. A gente dá para entender como é a função de o complemento do enunciado, dos pronomes pessoais oblíquos, os pronomes antônimos e pronomes oblíquos otônicos, A gente dá para entender que a forma são acompanhadas de algumas preposições que façam sentido. Observamos esse exemplo aqui. Ele, Ele contou tudo para ti. Nesse enunciado, a gente dá para entender que o sujeito da oração, ele executou a ação contar, certo? Então, no caso, ele contou. Complementando com ti, é um pronome oblíquo e dá para a gente entender que é necessariamente acompanhado por preposição para, Trata-se de pronomes tônico, certo? Então, é a forma ti para ti. Observamos outro exemplo, dá para a gente só para complementar, para entender. Elas virão até nós para descobrir isso.
A gente dá para entender que no enunciado do sujeito, elas, né, realizará a ação vir. Então, no caso, nós, a gente assume, né, no caso, até nós, sendo que, por tanto oblíquo, por convém acompanhado por preposição, até trata-se de um pronome oblíquo tônicos. Então, dá para a gente entender dessa forma. Já os pronomes oblíquos atônicos, que usa do sentido da preposições que vem acompanhado por uma forma de preposições que derem sentido, são os pronomes mi, ti, li, ó, a, si, nus, vós, lis, os, ai, si, né? A gente dá para entender que vem a forma do singular ao plural da primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso que correspondente. A forma que vem ao contrário. As formas especiais do pronome anônimos, né, o, a, os e as, possui algumas particularidades. A gente dá para entender que ela assume uma colocação em algumas frases, né? Observamos quem a elogiou pelo bom trabalho, né? Observe que a elogiou pelo bom trabalho. Nós não o vimos no cinema. Ele as incentivou durante o campeonato. Quando colocamos depois do verbo, ligando-se com o if, sua forma dependente, a gente dá para entender que é uma determinação com o verbo, né? Caso o verbo termine com o vogal, mantenha-se conforme a gente dá para entender com a forma como, né? Observamos que aqui, ó, o médico acompanhou até o consultório. Então, no caso, o médico acompanhou a tal pessoa até o consultório. Criticou o, então, no caso, criticou o severantemente, né? No caso, quem criticou foi tal pessoa, criticou-a severantemente. Ouviu-os com bastante atenção. Então, no caso, todos devem ouvir com bastante atenção. A forma que nos dá, tá? Então, a gente dá para entender essa forma do uso das colocações da frase dos pronomes, né? Que vem os pronomes pessoais e pronomes oblíquos. Bom, além da atividade complementar no caderno, tem atividade no livro, tá? Qualquer dúvida, é só falar, certo? Eu estou sempre visualizando a atividade de vocês. Assistam o vídeo, preciso que vocês comentem. Isso valerá ponto no processual, tá? Grande abraço.